Alcolumbre declarou guerra a Mendonça e agora prepara no STF, no plenário do STF, uma forma de derrubar a decisão que prorrogou a CPMI. Não é uma contradição agora ser favorável à prisão humanitária? Não, de forma alguma, Júlia, porque para mim está muito claro, o processo que ele respondeu foi um processo político. Senador, a gente sabe... Desculpa. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Malu, não quer continuar essa pergunta? Não, está resolvido. A Júlia que manda, obrigado, senador. obrigado. Desculpa, Malu, eu não vi. Não. Senador, obrigada pela sua presença aqui. Tem que prestar depoimento. Vem pro Brasil, Lulinha. Vem cá, pisa em solo brasileiro pra Polícia Federal poder te prender. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vorcaro deve apresentar provas inéditas para validar delação premiada. É isso mesmo. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro deve apresentar provas inéditas e indicar meios para recuperar valores desviados para que o Supremo Tribunal Federal aceite sua delação premiada. Apenas reforçar as evidências já obtidas em buscas e apreensões será insuficiente para garantir benefícios, como a liberdade. A homologação do acordo não é, portanto, garantida e exige o cumprimento de critérios elevados. Nesse contexto, os investigadores descartam a homologação se o ex-banqueiro omitir informações ou entregar apenas dados já presentes nos 111 celulares apreendidos. A defesa de Vorcaro negocia simultaneamente com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal. Se houver falta de consenso entre os dois órgãos, porém, a colaboração pode não avançar. As tratativas devem durar pelo menos 3 meses antes de chegar ao relator do caso, ministro André Mendonça do STF. E STF deve rejeitar decisão de Mendonça sobre prorrogação da CPMI do INSS. O ministro determinou que Davi Alcolumbre recebesse em até 48 horas o pedido de prorrogação dos trabalhos. Em meio a discussões sobre o futuro da CPMI do INSS, ministros e assessores do Supremo Tribunal Federal sinalizam, conforme informação do jornal O Estado de São Paulo, que a maioria da corte deve votar contra a decisão do ministro André Mendonça, que prorrogou os trabalhos da comissão. O julgamento desse caso está agendado para esta quinta-feira, 26. Nos bastidores, os argumentos dos ministros é que na Suprema Corte existe jurisprudência para proteger direitos das minorias na abertura de CPIs. Contudo, essa garantia não se estenderia à prorrogação do prazo, considerada a prerrogativa do presidente da Casa, que pode decidir com base em avaliação política. A pergunta é: por que não querem investigar? Qual é o medo? Contudo, o advogado André Marcília acha que os ministros do STF vão sim referendar a decisão de André Mendonça, mesmo que não queiram. Alcolumbre declarou guerra a Mendonça e agora prepara no STF, no plenário do STF, uma forma de derrubar a decisão que prorrogou a CPMI. Bom, a verdade é que o Alcolumbre ele tem uma birra com o Mendonça, aliás, ele tem uma birra com todo mundo, ele só não tem uma birra com a sua própria insuficiência, ele só não tem uma birra com a sua própria omissão e a sua incapacidade de ser presidente da casa, mas ele tem uma birra com o Mendonça porque é um conflito que vem desde a época em que o Mendonça foi indicado para o Supremo pelo Bolsonaro. O Alcolumbre segurou por 4 meses na CCJ a aprovação do Mendonça. Bom, agora ele criou essa nova birra porque o Mendonça permitiu que houvesse a prorrogação da CPMI do INSS. Essa preparação do Alcolumbre para tentar derrubar no plenário do STF a decisão do Mendonça, eu vou te contar agora. O G1, a Globo, diz o seguinte, que o Alcolumbre, aspas, por sua vez, se irritou e classificou a decisão do Mendonça como uma interferência descabida. Interferência descabida em quê, Alcolumbre? Interferência na sua ineficiência? Bom, isso nunca é descabido. Agora, o Alcolumbre, diz o G1, espera que o plenário derrube a decisão do Mendonça e, nesse cenário, a guerra entre Senado e STF só faz piorar. Bom, a verdade, meus caros, é o seguinte, é que o Alcolumbre, primeiro, ele está errado, porque
o STF tem consolidado uma jurisprudência para permitir a instalação de CPIs. Quem pode mais, pode menos. Ou seja, se você pode instalar pelo STF uma CPI ou uma CPMI, é óbvio que você também pode prorrogar. Repito, quem pode mais, pode menos. E também está errado o Alcolumbre, porque o plenário não vai derrubar essa prorrogação do Mendonça. O Mendonça, o que ele está fazendo é de uma esperteza grande. A cabeça do Mendonça funciona da seguinte maneira: se eu mantiver essa decisão da prorrogação só comigo, não levar isso para o plenário, sabe o que vai acontecer? Amanhã vão dizer que eu sou parcial, amanhã vão fazer comigo o que fizeram com o Moro na Lava Jato e vão tentar anular tudo a partir de uma suposta parcialidade minha. Então, quando Mendonça, entrega para o plenário referendar sua decisão, assim como fez com a prisão do Vorcaro, entregando para a segunda turma referendar, ele se blinda desse tipo de acusação. E ele blinda também o caso. Ninguém vai poder acusar o caso, nem ele. E ele expõe a toda a sociedade quem é quem. Na segunda turma, eles não tiveram coragem de livrar o Vorcaro, embora muita gente ali tivesse vontade, inclusive o Gilmar, e votou para manter a prisão. Por quê? Porque essas pessoas agem nos bastidores, essas pessoas agem em reunião secreta, essas pessoas não agem à frente da imprensa, essas pessoas não agem na frente de todos. Quando estão na frente de todos, eles dão decisões que aí disfarçam a sua vontade secreta. E é isso que o Mendonça quer, que eles ali exponham não a sua vontade secreta, mas que eles exponham o seu medo e até mesmo, em alguns casos, a sua covardia de assumir as suas posições e mantenham a prorrogação, assim como mantiveram a prisão do Vorcaro. É isso que espera muito provavelmente o Mendonça e acho que está certo. Se blinda o caso e faz com que cada um exponha-se a público. Se a turminha do STF quiser segurar uma CPI para ninguém investigar o STF, se a turminha do STF quiser livrar o Vorcaro, que dê a cara a bater e mostre-se ao público, mostre quem é quem. E aí eles não mostram, eles gostam de bastidor. No bastidor eles agem, na frente dos outros eles se calam. E é com isso que o Mendonça conta. E quer saber? O Mendonça está certo. O Fachin marcou para quinta-feira agora o plenário sobre a prorrogação da CPMI. E aposte comigo. Pode ser que eu erre, tomara que não, mas acredito mesmo que o plenário vai referendar mais uma vez a decisão do Mendonça e fortalecê-lo dentro do STF. Joga certo, Mendonça. Está jogando certo e bem. E na Globo News, Flávio dá aula, estranhamente a entrevista é encerrada. Veja o vídeo. Ele citou a prisão humanitária para ele e falou de outras pessoas que também mereceriam um benefício. O partido do senhor e o senhor mesmo tem um discurso muito contra os direitos humanos no que diz respeito à segurança, senador. Não é uma contradição agora ser favorável à prisão humanitária? Não, de forma alguma, Júlia, porque para mim está muito claro, o processo que ele respondeu foi um processo político. A imprensa inteira, o Brasil inteiro já sabia o resultado do processo muito antes dele começar. Por quê? Por causa de quem o julgaria. Ele foi julgado pelos seus inimigos. Não preciso lembrar para vocês aqui, 3 pelo menos, que estão ali, que eram o ex-advogado do Lula, o ex-ministro da Justiça do Lula, que disse que o Bolsonaro é o demônio na Terra, e o próprio relator, que é um inimigo público declarado. Todos sabem, quem tem bom senso sabe, que ele jamais poderia ter sido julgado por essas pessoas, mas as coisas vão acontecendo no Brasil. Quando é contra o Bolsonaro, tudo bem, é defesa da democracia. Agora, quando começa a acontecer de forma genérica, quando a exceção passa a virar uma regra, aí todo mundo começa a refletir se ele já não foi longe demais, já não está na hora do ministro Alexandre de Moraes, né, voltar a tomar decisões dentro da Constituição e dentro da lei, porque até aqui foi legal, foi contra o Bolsonaro, a partir daqui, né, já está ameaçando jornalistas, ameaça repórteres. Isso a gente não pode admitir, nem para Bolsonaro e nem para a imprensa. Então, isso sim é algo que a gente tem que levar em consideração, porque faz uma comparação, Júlia, de que nós defendemos punições duras para marginais, para pessoas que estupram, que matam e tal, que passam por um devido processo legal, que tem são investigados por pessoas isentas. Agora, com o Bolsonaro foi tudo diferente. Mas, às vezes, além de ser julgado pelos seus inimigos, o próprio relator fazia, às vezes, de Ministério Público, escolher quem eram os policiais que iam fazer a investigação. Se o relatório ficava ruim, ele mandava voltar. Quer dizer, é uma coisa que tomava medidas e conduzia o processo de uma forma que não é a forma que um juiz deve conduzir. Então, uma série, né, de peculiaridades, porque quando usadas contra o Bolsonaro foram aceitáveis. Então, a gente vai sempre defender esse ponto de vista, que o presidente Bolsonaro nem deveria
ter sido condenado, porque, no nosso ponto de vista, não cometeu absolutamente nada de errado. Tá, então, quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi onde provas foram produzidas de indícios de autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. Não é o caso do presidente Bolsonaro, acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente sabe... Desculpa. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Alô, não quer continuar essa pergunta, mano? Não, está resolvido. A Júlia que manda, obrigado, senador. Não, desculpa, Malu, eu não vi. Não. Senador, obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. E CEO da Victor é alvo da PF em operação contra fraudes de 500 milhões. É isso mesmo. Operação Falax investiga fraudes contra a Caixa e lavagem de dinheiro. Até agora, 13 mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Falar sobre uma operação que está acontecendo neste momento. A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a Operação Falax para poder desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato e lavagem de dinheiro. As investigações, de acordo com a polícia, começaram em 2024, após a identificação de um esquema estruturado para a obtenção de vantagens ilegais. O grupo atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras e o uso de empresas, inclusive ligadas a um mesmo grupo econômico, para movimentar e ocultar recursos ilícitos. Ao todo, a Justiça Federal de São Paulo expediu 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva cumpridos em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e também na Bahia. Também foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens como imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de 47 milhões de reais, com o objetivo de enfraquecer a estrutura financeira da organização. As fraudes investigadas podem ultrapassar o valor de 500 milhões de reais. A Justiça ainda autorizou medidas para rastreamento de valores, incluindo aí a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 jurídicas. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada para disfarçar a origem do dinheiro. Funcionários inseriam aí dados falsos nos sistemas bancários para poder viabilizar saques e transferências irregulares. Em seguida, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos para poder dificultar o rastreamento. A operação conta aí com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais atualizações sobre a operação que acontece em São Paulo, Rio e também na Bahia, a gente traz ainda no decorrer do Acorda Metrópolis desta quarta-feira. Imagina essa situação. Sentados juntos estavam Lula, Alcolumbre, fumando um charuto, tomando o seu whisky Callan, celebrando, curtindo, aliviados pelo fato de que a CPMI do caso INSS acabaria agora nesse sábado e o filho do Lula sairia ileso, não seria obrigado a comparecer, a depor. Todo mundo queria esse caso, esse escândalo da mesadinha dos 300 mil reais que ele recebia do careca do INSS, através daquela Roberta Luxinger, aquela socialite. De repente, duas bombas. André Mendonça obriga a prorrogação da CPMI do INSS. E aí, sai uma matéria mostrando como que o Lulinha recebia a mesada. Aí, meu amigo, não é possível, não tem condição. O Lulinha vai ter que ter prisão... Mendonça, já que você tá no embalo para salvar o Brasil, é prisão preventiva para esse Lulinha, cara. Olha isso aqui. Sim, e agora a gente também segue acompanhando a situação do filho do presidente Lula, ainda falando sobre essas fraudes no INSS. O nome do filho mais velho do presidente voltou a aparecer nas investigações. Olha só, em janeiro de 2025, Lulinha viajou com a família para a Noruega e para a Finlândia para ver a aurora boreal. As despesas, no entanto, não foram pagas por ele. Foram pagas por quem? Por aquela lobista e empresária Roberta Luxinger. A viagem custou cerca de 300 mil reais. Pausa. A mesada que o Lulinha receberia seria de 300 mil reais. O careca, já foi comprovado, passava esse valor para Roberta Luxinger, certo? E a Roberta Luxinger ficava responsável de entregar esse dinheiro para o filho do rapaz. Bom, ou você entrega o dinheiro ou você entrega os serviços que ela tinha, uma agência de viagens, uma coisa assim. Então, ao invés de passar os 300 mil para ele, o que ela fez? Ela bancou uma viagem de 300 mil reais para a Noruega para ver a aurora boreal. Foi organizada pela influenciadora de turismo de luxo Marina Mantega,
filha do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Lulinha e a família viajaram para a Europa em um voo da Swiss Airlines e chegaram a ficar no hotel com diárias de até R$37 mil por pessoa. Isolado na floresta boreal, o Oktola fica em Rovaniemi, na Lapônia, e para se hospedar tem inclusive fila de espera por muito tempo. Essas informações estão todas na coluna da jornalista Andresa Matais, do portal Metrópolis. Roberta Luxinger, que bancou essa viagem, é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva e seria ela o elo entre o Lulinha e o careca do INSS. A suspeita é de que o lobista pagava as despesas de Lulinha e da família com dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes. O dinheiro roubado dos velhinhos do INSS. Preste atenção. Os velhinhos do INSS, os velhinhos do Brasil foram roubados para que pudesse se pagar uma viagem para o filho do Lula para a Noruega para ver a aurora boreal. Só que vamos pelo amor de Deus. Lembrar, né? Boa parte do dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes vinha de onde, gente? De aposentados e pensionistas, né? Quem é Antônio Carlos Camilo Antunes mesmo? Careca do INSS, só é bom lembrar. Em novembro de 2025, o filho de Lula ainda fez outra viagem bancada por ele, Antônio Carlos Camilo Antunes, e de primeira classe. Os dois estiveram em Portugal para conhecer uma empresa que produz medicamentos à base de canabidiol. O negócio não foi adiante e Lulinha, que já se dispôs a prestar depoimento, nega qualquer irregularidade. Tem que prestar depoimento. Vem pro Brasil, Lulinha. Vem cá, pisa em solo brasileiro para a Polícia Federal poder te prender. O nosso ouvinte vai lembrar, a primeira vez em que esse assunto apareceu aqui no nosso noticiário foi o fato de que Lulinha havia viajado ao lado do careca do INSS na primeira classe para essa viagem aí em Portugal. E na época, muito cobrados pelos ouvintes, o que a gente disse foi o seguinte: olha, viajar ao lado pode ser um indício estranho, mas não denota nada. Né? Até aí não denota nada. Se a viagem foi paga pelo Lulinha, eu já viajei ao lado de gente também, eu já viajei ao lado do Suplicy uma vez. Né? Mas foi uma coincidência. Então pode ser uma coincidência. Aguardemos as investigações. Vieram as investigações e agora sim a gente tem elementos suficientes para dizer que mais uma vez o filho do presidente está metido em coisa bastante difícil de explicar, tanto é que a gente não conhece a explicação ainda. É difícil de passar pano. Até para a imprensa esquerdista é difícil de passar pano, eu entendo, não é fácil, né? O cara, roubou tanto dinheiro do povo brasileiro, não é fácil passar pano pro cara assim. Agora vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu acho que tem uma certa relevância, que é isso aqui, ó. Não é a primeira vez que o Lulinha vira matéria por aí, tá? Vocês se lembram desse caso aqui, ó? Game Corp de Lulinha faturou 287 milhões de reais. Quando o Lula era presidente, olha lá a data, ó, 2005 a 2016. Quando o Lula era presidente, de repente o filho do Lula se tornou o maior e mais eficiente, mais brilhante empresário do Brasil. Com essa Game Corp, ele fechou contratos com o serviço público, uma empresa de videogame, ganhando dinheiro do governo, ganhando dinheiro de Estado, 287 milhões de reais. Agora, parece que ele está mais baratinho, né? Agora a mesada dele é só 300 mil por mês, o dinheiro roubado dos velhinhos. Isso tudo é o fim do PT e do Lula. Não adianta, eles vão espernear, eles vão fazer um escândalo, mas é o fim do PT e do Lula no Brasil. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!